O Ismael, ele perguntou o seguinte: pastor, pode existir pastora na liderança da igreja? O cargo de pastora é correto? Está certo esse negócio de estar aí consagrando pastora? Esse é um tema, irmãos, de grande importância e reconheçamos, é também de muita discussão nos nossos dias. O papel da mulher na liderança da igreja, especificamente em relação ao ofício pastoral. A Flávia, em muitos momentos, e até mesmo aqui na igreja, pessoas que vêm e visitam, chamam Flávia de pastora, e ela é enfática em dizer: eu não sou pastora. Mas é um negócio tão chato, tão chato, tão chato e desvirtuado, que mesmo ela dizendo isso, que eu não sou pastora, tem gente que insiste em querer que ela aceite esse título. Não, a irmã é pastora, a irmã não é esposa do pastor, a irmã é pastora. Irmão, desde quando, por ser esposa do pastor, se é pastora? Quem criou isso é um grupo de gente que tem necessidade emocional, por desequilíbrio, por necessidade de autoafirmação e buscando construir dentro da igreja um nicho de poder e dominação. Então o pastor, ele passa a chamar a esposa dele de pastora, e com isso constrói aquela ideia de algo ainda muito mais, de muito mais autoridade, revestido de muito mais autoridade, sabe, celebridade. Não existe isso, irmãos. Pastor é vocação. A esposa, a vocação dela é ser esposa. Não é ser pastora porque o marido é pastor. E isso, infelizmente, que começou em igrejas neopentecostais, ganhou um monte de igrejas batistas também. Tem um sem número de igrejas batistas aí, que a esposa do pastor é chamada de pastora. Quem começa isso não é a igreja, quem começa isso sempre é o pastor. Sempre. Por vaidade, por necessidade de autoafirmação, pela intenção, o interesse de amealhar ainda mais poder e influência. O fato é que isso é um modismo. Mas nós vivemos numa sociedade que, influenciada por movimentos como o feminismo e o wokeismo, busca redefinir papéis, estruturas e valores, muitas vezes em oposição direta ao que a Bíblia ensina. E o nosso objetivo como cristãos não é nos rendermos ao pensamento da época. E a época, eu digo essa época que nós vivemos, mas sim examinar as Escrituras com profundidade, com clareza, com amor, para que a nossa prática seja um reflexo fiel da vontade de Deus. Nós não temos que nos ajustar a estruturas e a sistemas e a ideologias e ficarmos com dedos cheios de sensibilidade para falar de assuntos que causam estranheza ou que provocam aquelas pessoas que, de modo enfático e às vezes até agressivo, nos chamam de fundamentalistas, ignorantes, machistas, misóginos, o que que seja. Importa agradar a Deus. Importa que fiquemos do lado da verdade. A palavra de Deus é a verdade. E esse não é um debate sobre o valor da mulher, mas é sobre a função e a estrutura de liderança que Deus estabeleceu para a sua igreja. Não é a questão de por ser mulher meramente, mas a estrutura, a função e a estrutura de liderança
que Deus estabeleceu para a igreja. Eu afirmo com toda convicção, amados, a mulher é co-herdeira da graça divina, de vida, criada à imagem e semelhança de Deus, com dons, inteligência, capacidade inestimáveis para o reino. Contudo, o propósito de Deus para a liderança da igreja local segue um padrão específico. Desde o Gênesis, nós vemos que Deus fez tudo com o quê? Com ordem. Deus colocou ordem nas coisas. Então vamos começar pelo começo, que é o princípio da criação e a ordem da liderança. Isso é uma questão teológica, bíblica, sistemática. Para entendermos o papel na igreja, nós precisamos voltar lá no princípio, a criação. E veja só a ordem na criação. Adão e Eva. Lá em Gênesis 2. A palavra de Deus nos mostra uma ordem clara, estabelecida antes da queda. Há uma prioridade cronológica e funcional. O texto é muito claro em mostrar que Adão foi criado primeiro. Gênesis 2:7. E a ele foi dada a ordem de cultivar e guardar o jardim. Gênesis 2:15. E a ordem negativa sobre a árvore. Gênesis 2:16 a 17. Eva foi formada depois como sua auxiliadora. Gênesis 2:18. A palavra hebraica para auxiliadora, ezer, não implica inferioridade. Deus é chamado de ezer em muitos textos, logo, Deus não é inferior, mas indica um papel fundamental, complementar. Em momento algum na Bíblia há margem para se pensar a mulher como tendo um papel sem significado e sem significância na criação. Então, primeira coisa é a prioridade cronológica que nós encontramos na Bíblia e funcional. Segundo, é a responsabilidade da aliança. Quando Deus confronta o casal após o pecado, quem é que ele chama primeiro? Hein? Mas não foi Eva quem pecou primeiro? Não foi Eva quem cedeu à tentação de Satanás primeiro? Mas quem é que Deus chama primeiro? Hein? E qual é a sentença que Deus dá a Adão? Por tua causa, maldita é toda a terra. Veja a gravidade da sentença disciplinar que Deus dá a Adão pela responsabilidade dele. Por tua causa, maldita é toda a terra. Por quê? A quem foi que Deus deu autoridade, liderança e cuidado e responsabilidade sobre a terra? Foi Adão, como vimos. Embora Eva tenha sido a primeira a comer. Isso indica a responsabilidade pactual e de liderança que havia sido dada a Adão. O pecado, amados, não entrou por causa da mulher, mas do homem a quem Deus havia dado a ordem de cuidar da terra e dominar sobre ela. Consequência da queda. Como parte da consequência do pecado, Deus estabelece o princípio da submissão no lar. Deus diz para Eva a consequência do seu erro, a consequência do homem: maldita é toda a terra, e com o suor do teu corpo você vai agora ganhar o teu pão, mas a terra vai produzir cardo, ou seja, teu trabalho vai ser extremamente doloroso, difícil, desgastante. E o que é que Deus vai dar à mulher como sentença disciplinar pelo pecado dela? Deus estabelece o princípio de submissão no lar.
Diz Deus em Gênesis 3,16: o teu desejo será para o teu marido e ele te governará. O que nos faz ter a clareza de que antes da queda, Adão e Eva exerciam papéis similares, ainda que Adão tivesse proeminência na liderança. Mas agora, por causa do pecado, Deus estabelece uma relação de submissão. Isso, amados, não é a criação da submissão como nós pensamos, mas uma intensificação dolorosa da estrutura de liderança que já existia, porque Deus já tinha dado essa liderança, essa autoridade, essa responsabilidade a Adão antes de criar Eva. Então há um estabelecimento de posições distintas agora. Marido como cabeça, e isso sendo o modelo de Cristo e a igreja, como nós encontramos nas epístolas do apóstolo Paulo. O Novo Testamento, ele reitera e aprofunda essa estrutura, não como um machismo cultural, mas como um reflexo de uma verdade teológica profunda. Por exemplo, Efésios capítulo 5, 23, veja o que diz: porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, que é o seu corpo e do qual ele é o Salvador. Esta é a analogia central. A relação marido-mulher espelha a relação Cristo e igreja. A liderança do marido é um serviço de amor e sacrifício, assim como Cristo amou e se entregou pela igreja. Veja o que diz o Senhor pelo apóstolo Paulo, instruindo o marido e a mulher, quando Paulo disciplina, doutrina a igreja. Ele diz: vós mulheres, façam o que em relação ao marido? Obedecei, sujeitai-vos aos vossos maridos. Mas ao marido, qual é a ordem que Deus dá pelo apóstolo Paulo? Vós maridos, amai a vossas mulheres, como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. A mulher deve submissão à liderança do marido. O marido deve amar a mulher a ponto de se entregar por ela. Deixa eu perguntar uma coisa para você. Tira de mente aquilo que está se tornando hoje a sociedade. Vamos voltar 20 anos, pelo menos, na nossa própria cultura. Beleza? Ok? Vamos lá. Um homem e uma mulher estão andando na rua. Eles são namorados ou é marido e mulher. Eles estão de mãos dadas. Aqui está a calçada. Quer ser minha esposa? Por gentileza? Com licença, Flávio. Fica aqui diante de mim. Marido e mulher, calçada, nós vamos para lá. Qual é a posição da esposa? Ao lado, legal. Qual lado? Da calçada? Já está na calçada? O lado de dentro da calçada. Por gentileza, minha esposa, queira, por favor, ficar aqui do meu lado. O lado de dentro. Por que do lado de dentro? Por que do lado de dentro? Proteção. Porque aqui é o quê? Carro, perigo. Ali é o quê? Segurança. Então, obrigado, esposa do Flávio. Então, é um homem se colocando na posição de correr o risco para proteger a esposa, sim ou não? Não foi sempre assim? Se entrar um invasor dentro de casa, quem é que deve sair para defender? Quase sempre a mulher liga a sirene, né? E o homem é que sai correndo para ver o que está acontecendo, já pega um pedaço de pau, uma cadeira, um negócio. Aí não, quando ele chega lá, descobre que era só uma barata.
Mas é isto. O homem é quem tem esta responsabilidade. E Deus a enfatiza através do apóstolo Paulo. O homem deve amar a esposa assim como Cristo ama a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Se o homem vou morrer, aí vem o Ricardão para ficar na casa que eu construí. Qual é, rapaz? Não, mas é isso aí mesmo. Se necessário for, preservar a vida dela, dando a sua. A liderança do marido, portanto, é um serviço de amor e sacrifício, assim como Cristo amou e se entregou pela igreja. Mas qual é a implicação da liderança? A liderança, amados, envolve a responsabilidade final e a autoridade dentro da estrutura. Não é sobre superioridade de ser, mas sobre prioridade de função. Assim como eu, perante Deus, não estou em superioridade à igreja, a você. Mas eu estou em um nível mais elevado de responsabilidade e prioridade na função. Eu sou seu irmão em Cristo, e você me respeita, e você tem sobre mim uma submissão à minha autoridade, por causa de quem investiu a mim essa autoridade, pela responsabilidade que eu exerço. Mas isso não faz de mim mais importante do que qualquer um membro do corpo de Cristo, que é a igreja. Assim é em relação ao marido e à esposa, o homem e a mulher. Mas há na Bíblia uma proibição específica do ofício pastoral, e a gente vai fazer uma hermenêutica e exegese, vamos usar hermenêutica e exegese aqui, porque nós chegamos aos textos-chave que tratam diretamente da liderança da igreja. Está lá em Timóteo, capítulo 2, versículo 12 a 14. O mandamento que Paulo dá. O apóstolo Paulo, ele é explícito ao tratar da ordem no culto e na liderança da igreja, lá na igreja de Éfeso. Está escrito assim, 1 Timóteo 2, de 12 a 14, não permito que a mulher ensine, nem exerça autoridade de homem. Esteja, porém, em silêncio, porque primeiro foi formado Adão, depois Eva, e Adão não foi enganado, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. Então, vamos fazer aqui uma análise exegética desse texto. Primeiro, Paulo diz, eu não permito que a mulher exerça autoridade de homem. Authenteum andros. O termo grego aqui, authentein, significa ter, exercer ou assumir autoridade sobre alguém. Paulo está, portanto, proibindo a mulher de exercer autoridade de liderança, de ensino sobre o homem. Por que Paulo está fazendo isso? E você só encontra isso na epístola dele aos Efésios. Sabe por que é? É que em Éfeso tinha um grande templo de uma deusa chamada Diana, que em outro lugar era chamada também de Afrodite. Era a deusa da fertilidade. Acontece que essa deusa Diana, ou deusa Afrodite, uma das coisas que aconteciam é que ela, dentro da liturgia de culto para adoração, havia os chamados bacanais, ou as orgias. Não bacanal, porque bacanal tem a ver com Baco, mas é a mesma coisa, a orgia. Havia as prostitutas cultuais. O que eram as prostitutas? Eram mulheres que elas não se deitavam com homens para ganhar dinheiro para elas. Não, elas faziam isso para receber dinheiro para o templo. E elas consagravam aquele dinheiro ao templo. Então elas desciam a cidade e elas se vestiam de forma
a serem identificadas como prostitutas cultuais, elas levavam os homens para o templo, elas tinham relações sexuais com eles, e aquilo era consagrado à sua deusa. Mas lá no templo, não tinha homens oficiando o culto, exercendo autoridade de ensino e liderança. Quem fazia isso era quem? As mulheres. Agora essas mulheres se convertem, elas estão casadas e elas estão na igreja. O que é que está dentro da cultura delas? Exercerem autoridade sobre os homens. Paulo está dizendo aqui, não, não, não. Isto é uma perversão do que Deus fez para ser. E eu não posso permitir na igreja de Cristo que a mulher esteja fazendo como se faz lá no templo de Diana. Não, está errado. Há um fundamento teológico, é que Paulo não apela aqui para a cultura grega ou romana da época, porque a cultura grega e a cultura romana, muitas vezes você encontrava mulheres exercendo papéis de homem. Mas Paulo está aqui se atendo a dois fatos da criação, versículos 13 e 14. O que diz lá? Porque primeiro foi formado quem? Adão. Depois, Eva. E o 14. E Adão não foi enganado, mas a mulher, por ter sido enganada, tornou-se transgressora. Paulo é machista e misógino, porque Adão pecou, sim. É verdade, ele pecou. Ele pecou por ser seduzido pela mulher, não seduzido pela serpente. E o pecado de Adão teve tão extraordinária gravidade, que por causa do pecado dele, eu e você estamos aqui. Essa semana sepultei uma pessoa que morreu. Tem gente aí com doenças perigosas, e vamos todos morrer. Consequência do pecado de quem? Não foi da Eva, foi de Adão. Paulo menciona a ordem da criação. Primeiro foi formado Adão, depois Eva, reforçando a ordem funcional. Também a ordem da queda. A mulher foi enganada e caiu em transgressão, mas o argumento de Paulo não é que a mulher é mais propensa a ser enganada, mas que o princípio da liderança foi invertido, porque Eva agiu e Adão se omitiu da sua responsabilidade. Como é que foi isso? Quando Eva estava andando sozinha, a serpente veio até ela e a seduziu, dizendo: não. Como é que foi assim que Deus disse que não pode comer? Não. Deus disse que a gente pode comer de todas as frutas, menos daquela ali. Ah, bobinha, você não sabe da verdade, não te contaram a história toda. Como assim? Deus sabe que o dia que você comer desse fruto, você vai se tornar igual a ele. De quem é que Eva soube que Deus falou que aquele fruto não era para ser comido? Quem veio antes dela? Quem já sabia disso? Adão. Qual era o papel de Eva? Adão, olha só, tem uma serpente aqui falando isso comigo. Eva fez isso? Não. Ela nem pensou, mas vem cá, por que Adão está aqui todo esse tempo, ele nunca comeu desse fruto? É porque ele disse que o dia que pegar vai comer, vai morrer. Deus falou com ele. Então, a questão é que Eva subverteu a ordem. Ela agiu quando não deveria. E Adão se omitiu. Por que Adão se omitiu? Por que ele tinha que ter feito? Quando Eva traz a fruta dizendo, comi. Olha aí, o que Adão tinha que ter feito? Tinha que ter repreendido Eva e se apresentado a Deus. Senhor, a mulher que tu me destes comeu do fruto que o Senhor disse que não era para comer, que se comesse morreríamos. E ela me ofereceu. Por que será que Adão não fez o que deveria?
Há uma série de questões psíquicas, emocionais, psicológicas, que a gente poderia conjecturar e não é o caso. Mas é uma questão bem interessante a ser discutida e que tem implicações muito sérias em casamentos, em relacionamento entre marido e mulher hoje. Mas isso fica para uma outra hora. Fato é que Adão se omitiu e Eva agiu. Eva agiu sobre uma responsabilidade que não era dela. Adão se omitiu da responsabilidade que tinha. Concluindo, a proibição do ensino doutrinário e da autoridade é um princípio transcultural, ou seja, não está restrito a uma cultura grega, romana, ocidental, oriental, não, mas baseado na ordem criada por Deus e não em costumes passageiros. Há um requisito para o pastor, para o bispo, para o presbítero, seja qual for o título que a gente coloque para a pessoa do pastor, está lá em 1 Timóteo 3,2 e também em Tito, capítulo 1, versículo 6. O ofício pastoral, ou presbitério, ou episcopado, é, por definição, o ofício de autoridade de ensino e governo sobre a igreja. Os requisitos bíblicos são muito claros. Paulo diz para Timóteo, lá em 1 Timóteo 3,2, é necessário, portanto, que o bispo, ou presbítero, ou pastor, seja irrepreensível, marido de uma só mulher. Por que ele não fala a bispa? Por que ele está doutrinando, dizendo que o bispo deve ter só uma mulher? É porque é uma função masculina. Ele diz lá em Tito 1,6, o presbítero seja marido de uma só mulher e tenha filhos crentes. A qualificação de ser marido de uma só mulher é um requisito masculino específico que define o ofício. O pastor deve ser um homem que já demonstra capacidade de liderança sacrificial e bíblica em seu próprio lar, servindo como cabeça à sua esposa. Você já imaginou um pastor que é mandado pela mulher, pau mandado, é um banana? Como é que ele vai ser como liderança na igreja? Não tem coerência, não tem condição. Mas há um conflito teológico e ministerial que a gente precisa ter em mente também. Com posicionamento contrário ao pastorado feminino não é machismo, mas é fidelidade à revelação bíblica. A mulher pode ser uma líder poderosa em diversos ministérios. Nós temos isso aqui na nossa igreja. Há uma ali sentada. Líder do ministério de comunicação. Olha lá, Márcia, lá, líder do ministério com jovens e adolescentes. Quem mais está aqui? Quê? Ninguém? Tem um monte de gente aí. Tem mais algum líder aqui? Quem é? Hã? Geli, cadê Geli? Aqui Geli está escondida atrás da Luciana. Geli, líder da biblioteca. Amados, a mulher pode exercer liderança e é uma líder poderosa em diversos ministérios, exercendo seus dons plenamente. Diaconisa, líder de louvor, diretora de ministério infantil, ou líder de ministério infantil, né? Evangelista, missionária, professora de mulheres, de crianças, tantas atribuições, tesoureira na igreja, tantas atribuições. No entanto, ela não pode ser a pastora, por uma razão clara de ordem e teológica. Autoridade ministerial e conjugal. Você já pensou uma esposa? Se o homem é o cabeça da mulher, aí na igreja ela é a pastora e ele é o quê? O marido dela. Subordinado a ela. Como é que é esse negócio? A Bíblia ordena, obedecei aos vossos pastores e sede-lhes submissos. Hebreus 13:17. Se uma mulher é pastora, ela exerce a autoridade final de ensino e governo sobre toda a congregação, incluindo o seu marido, se ele for membro da igreja
E aí como é que fica? Isso não é uma subversão à ordem que Deus criou? Deus disse, agora o homem vai governar você. A palavra de Deus diz, ele é o cabeça. Mas na igreja, a mulher é o cabeça. Isso é incoerência. Não tem possibilidade de haver harmonia. E Deus não é contraditório. Conflito de princípios. Colocaria o marido numa posição de submissão institucional, ministerial à sua esposa na igreja, o que contradiz diretamente o princípio de que o marido é o cabeça da mulher em casa e na estrutura de liderança geral da igreja, conforme estabelecido desde a criação e reafirmado por Paulo, Gênesis capítulo 3, versículo 16, Efésios capítulo 5, versículo 23. A ordem de Deus, amados, não pode se anular. Concluindo, é uma questão de complementariedade e não de competição. A nossa postura não é de depreciação, mas é de honra ao desígnio de Deus. A ciência da psicologia, neurociências e comportamento humano nos ensinam sobre as diferenças inegáveis e complementares entre homens e mulheres. Diferenças estas que Deus instituiu para que juntos e em harmonia de papéis manifestemos a sua glória. As ferramentas científicas sólidas apenas corroboram a beleza da diferença, da complementariedade, nunca para anular o que a palavra estabeleceu. A luta contra o feminismo e o wokeismo em nosso meio não é contra a mulher, mas é contra uma ideologia que busca apagar a beleza da diferença e desfigurar a imagem e posição ética, moral e espiritual que Deus estabeleceu. A igreja precisa ser um farol de clareza e verdade bíblica, amados. Olha como é diabólico esse negócio. Recentemente eu assisti um filme que foi famoso numa época com... Como é que é o nome daquela atriz? Puxa vida. É uma atriz que faz o papel de uma soldado americana e ela se inscreve para participar de um grupo de elite do exército. Demi Moore. Ela se inscreve para participar de um grupo de elite do exército, de preparação, que é terrível. Muitos e muitos homens não conseguem chegar sequer à metade do período do curso, de tão puxado, agressivo que é o negócio. É testosterona puro. Mas no filme ela vai até o final. No filme ela consegue que muitos homens não conseguem. Sem ter ajuda. E ela é colocada como uma heroína. Sabe aquela coisa do Rambo filme? Já viu? Schwarzenegger, que com uma metralhadora e um cinturão de bala, o cara vai sozinho, ele mata todo mundo, não toma nem um tiro e ele liberta e ele vence. Sabe? Irmãos, aquilo é filme. Só que aquilo é filme feito com uma narrativa tão poderosa que provoca a construção de neuroplasticidade, influenciando posições éticas, morais e teológicas, a ponto de haver muitas e muitas, não são poucas, mulheres e até homens que apoiam esta ação e presença da mulher em funções que Deus não fez para elas ocupar. Deus não fez a mulher para ser macho. Você já reparou como é que a coisa está hoje? Qual é o modelo de mulher hoje? Pernão, cheio de músculo. A mulher anda, que é negócio, bração. Tem inclusive uma que virou caricata nas mídias sociais. E ela é casada, ou pelo menos vive com um cara. Né?
A mulher tem uma cara de homem, ela tem braço de homem, ela tem corpo de homem, ela tem seio, e você fica imaginando, só pode ser um travesti. Mas não é mulher. A voz de tanta testosterona que toma. Para que toma testosterona? É a chamada bomba. É para quê? Para desenvolver músculo, para ficar forte. Aí fica com a boca enorme. Aí fica com a voz, anda parecendo um gorila. Gente, isso é feminino aonde? Onde isso é feminino? Desfigura. E aí você vê que tem alguns homens que apoiam isso, e esses homens que apoiam isso são pessoas que são desprovidas. Irmãos, eu já encontrei pastores que apoiam isso. Aqui mesmo em Belford Roxo tem. Aqui no seminário, quando tínhamos o seminário aqui, teve um que apoiava. Deixa eu dizer para você como o troço é diabólico. Década de 90, 99, princípio dos anos 2000, São Paulo, principalmente São Paulo, havia um grupo aqui do Rio de Janeiro, fomentando o reconhecimento de mulher para ser consagrado ao ministério pastoral. E havia aqueles que, da linha de Ed Renekiewicz, sabe de quem eu estou falando, Ed Renekiewicz? Aquele que diz que a Bíblia tem que ser reescrita. E que, fazendo uso de textos torcidos na sua hermenêutica e na sua exegese, com o pretexto de justificar o injustificável, por essa visão do wokeismo que já tinha começado lá pelos idos de 2000, e o feminismo que vem desde o século passado. Pois bem, fomentaram a ponto de uma igreja batista, lá perto do aeroporto de Congonhas, se não me engano, ter uma irmã formada em teologia, num seminário confessional batista, e o pastor, que era um desses caras chamados progressistas, em linguagem de hoje, esquerdista, bateu o pé que ia consagrá-la ao ministério pastoral. Sabe o que aconteceu? A Ordem dos Pastores de São Paulo foi para lá, o presidente da ordem foi para lá, e foi uma caravana de pastores daqui do Rio de Janeiro, e Rio de Janeiro eu falo, da cidade do Rio de Janeiro e Baixada, para encher o quórum de pastores que iriam votar para consagrar aquela mulher a pastora. Sabe o que aconteceu? Ela foi consagrada pastora. E para ser pastora daquela igreja, o pastor saiu e deixou-a como pastora daquela igreja. Chuta quanto tempo ela ficou pastora da igreja? Se eu não estou enganado, uns 6 meses. E aí o que ela fez? Largou a igreja e veio para o Rio de Janeiro. E adivinha? Veio ser professora no Seminário Teológico Batista de Belford Roxo. Eu tive que lidar com isso. Aí eu pergunto, para que fizeram aquele negócio todo para consagrar a mulher pastora que nem ficou no ministério da igreja e largou a igreja sem pastor? Sabe o que foi aquilo, irmão? Uma semente diabólica para destruição e desfiguração do conservadorismo bíblico teológico no nosso meio batista. Você pergunta para mim, onde é que está essa pessoa hoje? Ela é pastora em algum lugar? Não. Está onde? Não sei, se você souber, me fala. Mas se estivesse exercendo o ministério pastoral, eu estaria sabendo. Você está entendendo, amado? Como esse troço é diabólico? Amados, que a mulher continue a exercer seus dons maravilhosos no serviço do reino, em todos os âmbitos que a Bíblia permite,
e que o homem assuma a liderança pastoral e presbiterial com amor, humildade e responsabilidade para a glória de Deus. Mas que nós não caiamos nessa tentação de nos conformarmos para evitarmos desconforto, não entrarmos em conflito de discussão. Não. É sim porque é sim e não porque é não. Eu quero fazer um apelo final. Eu queria que você pensasse um pouco nas coisas que eu vou dizer, sobretudo agora. Então, se você conseguir não dormir, você pode fechar os olhos só para ouvir minha voz. Amados, em uma cultura que grita por redefinição e desconstrução, a Igreja de Cristo deve ser a coluna e baluarte da verdade, como diz Timóteo, Paulo a Timóteo, 1 Timóteo 3,15. E o meu apelo a todos vocês é: não tenham medo de sustentar a palavra de Deus. Que a fidelidade bíblica seja mais importante do que o medo da crítica ou de desejo de ser popular. É fácil ceder à pressão do mundo, do politicamente correto, das ideologias que nos cercam, mas Deus nos chamou para sermos discípulos de Cristo e não seguidores da cultura. Honrem os papéis que Deus estabeleceu. Celebrem a dignidade e a força da mulher em todos os ministérios a ela designados. Apoiem o homem chamado por Deus para o ofício pastoral. A ordem de Deus, amados, não é opressão, é o caminho para maior bênção e eficácia. Eu tenho um apelo a fazer a você que é mulher, minha irmã em Cristo. Vocês são vasos de honra, portadoras da imagem de Deus e instrumentos poderosíssimos no reino. O meu apelo a vocês, irmãs, é: não permitam que ideologias mundanas diminuam o valor da sua contribuição. Não há ministério menor na casa de Deus. Os dons que vocês possuem, o ensino, a evangelização, o cuidado, a diaconia, a sabedoria, são absolutamente vitais para a saúde da igreja. Então, usem seus dons com excelência e paixão, mas sempre dentro do limite de autoridade que Deus estabeleceu na sua palavra. Cuidado, você que é esposa, dentro de casa. Você está falando mais alto que teu marido? Você está falando com exercício de dominação e busca de poder e posicionamento, empoderamento? Isso é diabólico, foge dessas coisas. Quando você caminha na submissão alegre à ordem de Deus, você se torna o espelho mais belo da noiva de Cristo, submissa ao seu noivo, e a sua submissão não é fraqueza, é força. Quero fazer um apelo a você que é homem, meu irmão em Cristo. Você foi chamado para liderança sacrificial, para espelhar Cristo em amor. E o meu apelo a você é: assuma a responsabilidade da liderança com amor e humildade. O fato de apenas o homem poder exercer o pastorado impõe um peso de responsabilidade sobre os seus ombros. Então não use a Bíblia para justificar a tirania ou a negligência lá na sua casa, lá no seu lar, ou no exercício do ministério. Se você é um marido, seja o cabeça amoroso, servindo a sua esposa como Cristo serviu a igreja. Quem é pastor ou está se preparando para ser, acredita que tem chamado, vocação para isso, deve exercer sua autoridade com mansidão, com integridade e paixão pela verdade, sendo digno da confiança que a Bíblia deposita neste que é vocacionado por Deus. E que todos nós, homens e mulheres, vivamos em complementariedade e unidade, focados em levar o Evangelho de Cristo a toda criatura, e que a nossa vida e o nosso modo de fazer igreja sejam um testemunho vivo da perfeição da ordem de Deus. Então, curve o seu coração, obedeça a palavra
e viva a verdade em amor. E não seja ignorante, nem omisso. Se posicione. Mas tem muitos de nós que não se posicionam por não ter conhecimento da verdade, a palavra de Deus. E isso é pecado. Porque a palavra de Deus nos instrui que nós devemos estar preparados para dar a resposta a quem quer que nos pergunte a respeito da nossa fé. E a verdade eterna, bíblica, precisa estar na nossa mente, no nosso coração, para então vir aos nossos lábios, de modo que a gente possa se posicionar e dizer: eu não sou machista, mas é isso que a Bíblia diz a respeito da posição da mulher. Eu não sou feminista, e é isto o que a Bíblia diz a respeito da posição da mulher. E eu fico com o que a Bíblia diz. Eu não fico com o que Judith Butler, ou quem quer que seja, do feminismo, ou do wokeismo, ou quiismo, porque eu sou de Jesus. E eu creio, respeito, obedeço a palavra de Deus.